Quem sou eu para que o Rei dos Reis salvasse a mim? Em pecados perdido andei, mas Olá meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Eu gostaria de dar sequência à nossa exposição sobre predestinação e eleição. Até agora nós destacamos e ressaltamos a questão da total depravação do homem. E para tanto, eu gostaria de fazer uma exposição sobre a questão da predestinação, calcando-me no texto bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos números 29 e 30. E, inicialmente, eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário, bem como inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, não é? A fim de receber todas as nossas notificações e também compartilhe os nossos vídeos, a fim de que o reino de Deus avance mais e mais aqui na terra entre os homens, e também fazendo isso, você nos ajudará muito em nosso canal. Ok, meus irmãos? Quando reportamos a nossa mente ao texto da carta aos Romanos, inicialmente eu gostaria de fazer alguns apontamentos da carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos Romanos. A bem da verdade, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos tem sido uma leitura transformadora de vida. Santo Agostinho, não é? Famoso pensador cristão dos séculos IV e V depois de Cristo, quando estava no pátio da sua casa, ele ouviu crianças brincando e cantarolando ao lado, não é? Uma música que provavelmente era a música da sua infância, que dizia mais ou menos assim: Tome leg, que significa tome lê. E ele observou que na estante ali da sua casa havia um exemplar da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E ele abriu exatamente no texto da carta aos Romanos, capítulo 13, versos de números 13 e 14, que diz assim: Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quando Agostinho de Hipona leu esse texto, aquele homem que outrora era um pouco libertino e amante dos prazeres da carne, ele foi totalmente libertado pela graça soberana de Deus e alcançado por ela, de modo que o Espírito promoveu uma conversão genuína na vida daquele que seria, segundo alguns, o maior pai, o maior teólogo de toda a história da igreja, depois do grande apóstolo Paulo. Portanto, Romanos transformou a vida do patrístico Agostinho de Hipona. Esta leitura da carta aos Romanos transformou também a vida de Martim Lutero, o ilustre reformador protestante alemão do século XVI. Quando Lutero, que outrora, segundo alguns, foi o homem mais piedoso de toda a história da igreja. Por isso, alguns psicólogos pintam a imagem de Lutero como sendo um psicótico e neurótico. Não houve alguém em toda a história do cristianismo como ele. Quando ele ia confessar-se para o padre, ele não era como os outros, não é? Ele confessava até mesmo os menores pecados, não é? E, por exemplo, ele chegava para o padre e dizia: Padre, perdoe-me, pois pequei. Qual o seu pecado, filho? O padre perguntava. Pois bem, hoje, no jantar, eu cobicei a costela do meu vizinho na hora da mesa, né? Portanto, Lutero, ele era muito piedoso, muito cauteloso, e a todo custo ele queria alcançar o perdão e a justiça de Deus, por meio de uma série de orações, de jejuns e até mesmo de autoflagelamentos, né? E, portanto, quando o mentor de Lutero perguntou se de fato ele amava o seu Deus, ele respondeu com uma resposta áspera, dizendo assim: eu, às vezes, o odeio. A todo custo, ele queria alcançar a paz que ele procurava. Todavia, quando ele leu o texto pela primeira vez da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 17, onde diz exatamente que o justo viverá pela fé, ou seja, ele será justificado não por aquilo que ele faz, por suas obras ou méritos, mas tão somente pela justiça de Cristo, não é? Pela sua fé em Cristo. Portanto, desencadeou, não é? A reforma protestante no dia 31 de outubro de 1517 e, portanto, Lutero encontrou a paz que ele tanto procurava. Glória a Deus por isso. Por que não falarmos de John Wesley, não é? Quando ele conta em seu testemunho que sentiu-se estranhamente confortado ou consolado com a leitura da carta aos Romanos e, portanto, seguiu-se
um reavivamento na Inglaterra. A Carta aos Romanos tem sido uma leitura transformadora de vida ao longo da história da Igreja. O reverendo Hernandes Dias Lopes, citando o escritor Francis Schaeffer, diz que os alunos de direito nos Estados Unidos da América, para ter argumentações e fundamentar mais e mais as suas teses, não é? Eles utilizam muito a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. João Calvino, teólogo francês do século XVI, disse que, a partir do momento que tivermos uma compreensão correta, coerente e fidedigna da Carta aos Romanos, uma porta se abrirá para nós, para os tesouros mais profundos e misteriosos das Sagradas Escrituras. A Carta aos Romanos tem sido uma leitura transformadora de vida ao longo da história da Igreja. É por isso que alguns eruditos dizem e consideram a Carta aos Romanos como sendo a cordilheira do Himalaia. Aqui, o apóstolo Paulo atinge o clímax, o ponto mais alto dos mistérios de Deus. De fato, a Carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. É a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. Portanto, para o próximo vídeo, ou melhor, para os próximos vídeos, eu gostaria de chamar a vossa preciosíssima atenção exatamente para o texto de Romanos 8, 29 e 30, onde o apóstolo Paulo apresenta 5 grandes declarações que, na verdade, são o fundamento da certeza da nossa salvação, e eu gostaria de pensar juntamente convosco e fazer uma exposição dessas 5 preciosíssimas declarações que, de fato, a predestinação está exarada de forma revelada, explícita e cristalina nesses textos. Ok, meus irmãos? Abraço.